Então, pessoal, dando continuidade no trabalho com os dados do setor censitário do IBGE, vamos para a segunda parte, que é compor o mapa. Vou abrir o compositor de mapa, fazer um novo. Normalmente, as pessoas acabam dando OK, deixando vazio o campo aqui, mas eu vou dar um nome agora, eu vou chamar de folha A4, porque a gente vai seguir as medidas de folha 4. Então, abriu aqui o compositor. Por padrão, ele vem numa folha 4 que está numa orientação de paisagem. Eu vou querer colocar a folha na orientação retrato. Eu clico nesse botão aqui para dar um zoom em tudo. E eu vou adicionar agora um frame, um quadro aqui dentro com o mapa. Então, eu venho aqui no menu esquerdo, adicionar novo mapa. Desenho um retângulo que caiba dentro da folha para ser o mapa. Só que para fazer os ajustes dos mapas, a gente vai seguir as normas da ABNT para mapas e desenhos técnicos em folha 4. Pelo menos na questão de margens. Só para relembrar para vocês, no formato A4, a margem no lado esquerdo é 25 milímetros e no restante vai ser 7 milímetros com a largura da linha de 0,5. Estou gravando esse vídeo aqui no IFSC, então vai ter alguns ruídos, alguns sons aí, porque eu estou dentro do MAGE, o Laboratório de Meio Ambiente e Geomática. Então vamos lá, aqui esse é o frame, eu tenho aqui a ferramenta que seleciona, né, o móvel item, e está selecionado. E aqui no canto direito tem as propriedades do item. Clico ali em propriedades do item, antes de mexer em escala, qualquer informação, eu vou direto ali na posição e tamanho. Abro ali posição e tamanho. A largura e a altura eu vou ter que colocar relativa às dimensões que a gente viu das margens. Então, para isso, eu vou a distância de x, 25 milímetros, que é a distância que eu tenho que ter aqui no lado esquerdo. Em y eu vou botar 7 milímetros, que é a distância que eu tenho que ter no topo. Mas no restante eu tenho que definir pela largura e pela altura, sabendo que meu ponto de referência é o canto superior esquerdo. Então a largura eu vou colocar 178 milímetros, vocês podem ter esse valor anotado aí, 178 milímetros na largura. E na altura eu vou botar 283. Assim eu tenho em todas as margens superior, inferior e direita 7 milímetros e na esquerda 25 milímetros. Com isso eu fiz o ajuste do quadro do mapa. Mas o meu mapa ainda precisa estar centralizado. Para isso eu vou mover então a área do mapa. Tenho aqui a ferramenta para mover o item do conteúdo. Clico no mapa e coloco no centro. Eu poderia girar o scroll do mouse para dar mais um, menos um, para poder ajustar a folha. Mas eu prefiro vir aqui na escala, então nas propriedades do item, e definir as escalas. Eu vou experimentar colocar uma escala de 100 mil. Digito 100 mil, dou um Enter. O mapa ainda ficou pequenininho, então vou experimentar 50 mil. Dou um Enter. O mapa extrapola as margens que eu tenho para o conteúdo. Então, um valor intermediário aí eu vou colocar 75 mil. Com 75 mil, sobra muito espaço ainda, eu posso ir ajustando e botar 60 mil. Por fim, eu percebo que dentro da folha 4, uma escala 1 para 60 mil, define bem o limite de garopaba dentro da folha. Falta mais um item, que é das definições da norma da ABNT, que é pregar essa folha e indicar essa moldura. Então, vou colocar a moldura, e a moldura vai ter que ter 0,5 milímetros, como a gente viu antes. Vou pegar a ferramenta aqui de mover, selecionar, clico fora, só para mostrar para vocês, esse é o início, o layout inicial. Agora eu tenho que compor o mapa botando 5 elementos básicos que a gente utiliza em mapa. Tem desde o título, barra de coordenadas, legenda, escala e uma orientação. Então vou começar pela barra de coordenadas. Eu seleciono aqui o mapa. Eu venho então nas propriedades do item. E aqui mais abaixo eu tenho a grade, né, para botar a barra de coordenadas, grade de coordenadas. Vou adicionar uma grade, aqui está a grade. Ela já aparece sendo tipo sólido. Eu vou utilizar o formato cruz. E as divisões, eu tenho que lembrar que eu estou trabalhando com coordenadas em radianos, né, graus, minutos e segundos, ou graus decimais. Eu não tenho como botar o intervalo aqui certinho usando as unidades do mapa em graus, minutos e segundos. Então eu vou botar um valor aqui que representa essa medida. Então o valor que eu vou colocar de intervalo vai ser 0,125. Isso vai dar uma grade de coordenadas a cada 7 minutos e 30 segundos. Esse é o valor que é representado em decimais.
estão vendo as cruzes aqui. Aqui tem uma cruz, aqui tem outra. Isso já é o suficiente assim, para facilitar um pouco a localização no globo, né, desse mapa. Só vou pedir para a espessura dessa cruz ter um valor menor. Vamos ver aqui 1, ela fica pequenininha, mas é interessante, já está um bom resultado. E agora eu vou seguindo para baixo nas propriedades do item. E eu vou colocar desenhar as coordenadas. Eu marco desenhar as coordenadas aparecem aqui no mapa. Só que elas estão fora da grade. Então é ideal que eu mande exibir dentro da grade. A outra questão é que elas estão em graus decimais. Eu vou pedir para o formato ser graus, minutos, segundos. Clico em formato, grau, minuto, segundo. Aqui. E agora ponho os dados dentro da moldura. Então, estão aqui presentes. Só que vocês estão vendo ali que o valor nos segundos, ele tem um grau de precisão de 3 zeros. Eu vou tirar esse grau de precisão, precisão de coordenada, e botar 0. Vocês podem observar como ficou o nosso mapa. Deixa eu aproximar para vocês verem. Aí. Dá um zoom geral no mapa, porque está minha grade de coordenadas. Agora, outra informação que é interessante colocar, então, pelo menos pelo layout que eu estou fazendo, é já indicar o título. Não sei se vocês estão lembrados, o título eu vou pegar lá no PDF, que eram as referências da base de informações do setor censitário, e é o V45, que era denominado como domicílios particulares permanentes próprios, onde não existe arborização. Eu vou copiar essa informação, volto lá para o meu compositor, e aqui no canto esquerdo eu tenho como inserir um texto, adicionar novo rótulo. Vou desenhar um retângulo aqui onde eu vou botar esse rótulo, e aqui na propriedades do item eu vou colar o texto. Então colei o texto ali, ó, domicílios particulares permanentes próprios, né? E não existe arborização. Vou formatar um pouquinho melhor o texto aqui. A outra situação que eu vou colocar aqui, IBGE, Censo 2010. É importante, isso também está dentro do título. Percebam que a formatação está pegando um alimento para a esquerda, né? Vou botar aqui para o centro. Tamanho de fonte, opção de fonte, eu venho aqui, ó, fonte, e vou colocar, ó, valor 12, e a fonte vocês podem escolher uma aí. Eu vou escolher a Arial. Vou botar em negrito, receber um destaque para o título. Bom, agora faltam mais alguns elementos, que é a orientação, escala e a legenda. Então vamos lá. A orientação, vocês poderiam colocar um símbolo como uma seta, botando para o norte. O mapa está orientado para o norte geográfico, né, já que eu estou utilizando coordenadas geográficas. Mas eu vou baixar da internet uma Rosa dos Ventos. Esse link aqui, onde eu vou baixar a Rosa dos Ventos, é um link no meu blog. Então lá tem algumas opções. Vocês podem também mandar para mim algumas contribuições se vocês querem indicar outras Rosas dos Ventos. Vocês podem editar ela no Inkscape, fazer download. Eu vou utilizar essa aqui. Acabei de fazer um download. Dentro do QGIS, então, eu vou adicionar ela como uma imagem. Venho aqui, adicionar imagem. Desenho já um retângulo. Ela não sabe onde é que está esse arquivo, vou ter que indicar. Então, quando eu desenho um retângulo, aqui nas propriedades do item, eu tenho como buscar a fonte dessa imagem. Ela vai estar lá em downloads, então... Aqui está a minha Rosa dos Ventos, já para facilitar a interpretação de orientação para norte. Falta agora botar a minha escala e a minha legenda. Vou botar a escala. Então aqui no canto esquerdo eu tenho adicionar nova barra de escala. Só dou um clique na tela, aparece já uma barra na formatação padrão, mas eu já posso melhorar. Uma das formatações aqui eu não quero que tenha essas duas seções aqui antes do zero, né? E que só fica a partir do zero as divisões. Então seleciono a escala. Propriedades do item, ó, segmentos eu tenho esquerda 2, eu vou deixar esquerda 0. Vocês podem perceber que ficou só com o valor 0 ali. Deixar o valor de 4 km, o formato aqui para mim está interessante, eu usaria esse formato aí. Acho que só vou reduzir o tamanho um pouco aqui da Rosa dos Ventos.
E agora eu tenho que dar continuidade na formatação, botando então a legenda. Então, vamos lá. Para isso, então, colocar a legenda. Eu venho aqui adicionar nova legenda. Dou um clique na tela. A legenda vai vir com as propriedades que foram definidas lá no ambiente do QGIS. Então, os elementos que estão aqui, as classes que foram definidas, tudo isso já foi escolhido antes. O que eu acho que é interessante a gente fazer um ajuste é remover, por exemplo, o título ali em torno 01_SC e deixar só essa formatação aqui dos setores com essas cores. Então, seleciono o item de legenda, venho nas propriedades do item e eu posso vir aqui formatar ele. Aqui vocês estão vendo, ó, itens da legenda tem atualização automática, ou seja, tudo que é modificado lá, ele é atualizado aqui. Vou desmarcar essa atualização automática e eu vou remover o entorno SC. Seleciono ele, clico aqui no menos. Ó, vocês podem perceber que na legenda ele sumiu. A outra situação é que se eu clicar fora da legenda, ela não tem um contorno. Ó. Seria interessante eu botar um contorno nessa legenda. E eu também poderia formatar a formatação do texto dessa legenda. Então eu venho aqui mais para baixo, fontes. A fonte do título ali eu vou selecionar, eu vou botar ela um pouquinho menor, mas em negrito também. E mais abaixo ainda, com a legenda selecionada, eu vou marcar a moldura. Vocês podem ver que na legenda apareceu uma moldura. Então eu tenho aqui todos os itens que eu posso fazer uns ajustes, né, definidos. Só que, a princípio, essa representação aqui de Garopaba, ela é fácil de ser interpretada para quem é de Garopaba. A necessidade de botar mais alguns elementos aqui dentro, por exemplo, os limites do município, indicar para onde é o oceano, para dar um acabamento melhor. Então, observem esse formato e agora a gente vai fazer mais um formato com mais alguns detalhes. Para isso, então, eu vou precisar abrir o limite dos municípios, que já está no pacote, e, de repente, eu posso colocar também algumas outras informações aí que sejam interessantes. Para essa troca, então, eu vou voltar para o QGIS, para o ambiente aqui do QGIS. Eu vou ali em camada, adicionar camada, vetorial. Busco essas informações, vou lá nos vetores. Lá na pasta onde vocês abriram os shapefiles de setores, eu também tenho um arquivo que é com os dados dos limites municipais, é o 42MU. Se vocês observarem, ele é um dos maiores com esse nome. É o arquivo shapefile, se não tiver extensão aí para vocês. Eu vou abrir o arquivo. Esses então são os limites dos municípios. Ele apareceu sobre os setores. Eu vou passar para baixo dos setores e eu vou formatar isso aqui também. Eu clico com o botão direito, vou em propriedades, venho já em estilo, no preenchimento simples. E o preenchimento, eu vou indicar a cor branca. Contorno pode ser preto. Eu só vou modificar a espessura da borda do contorno e botar 0,4 para ficar bem grossa a espessura. Vou dar um OK. Então esse é o limite dos outros municípios. Se eu voltar lá para o meu mapa, eu clico no botão atualizar, ele atualiza meu mapa. Existem mais umas informações aqui para facilitar a interpretação também do que seria o oceano. Eu deveria preencher alguma cor para o oceano. Como eu não tenho nenhum retângulo no meu QGIS que identifique o oceano, nenhum outro shapefile que também preencha o oceano, o que eu posso fazer no layout é definir um fundo azul, já que os municípios têm um fundo branco. Então eu seleciono aqui o meu retângulo, vou até as últimas opções de formatação e ali no fundo eu clico na seta, o fundo está com uma cor branca, eu posso selecionar uma cor azul. Então, eu vou selecionar alguma cor, vou escolher um azul mais próximo de uma cor para oceano. Então, aqui o valor que eu defini foi 71 para R, 152 para G e 255 para o Blue, para azul. Seguindo recomendações aí, como eu tenho dificuldade, esse aqui é mais próximo de uma cor para representar o oceano. Eu vou dar um OK e pronto, já tenho uma cor para representar o oceano no meu mapa e uma formatação. Só que falta um destaque, né? Que lugar é esse? Então eu vou mexer aqui no título e vou dizer que é Garopaba, Santa Catarina. Vim aqui no título de novo. Coloco ali Garopaba, vírgula, SC. Pronto, a princípio eu já tenho aqui então um mapa que eu posso divulgar e compartilhar para falar sobre a questão dos dados do IBGE em relação aos domicílios particulares permanentes próprios que não existe arborização.
aumentar aqui para aparecer IBGE Censo 2010. Falta colocar também o nome de quem adaptou essa informação e a fonte, isso vocês podem colocar aqui embaixo. E também colocar o SRC que vocês inseriram. Então, vou pegar um texto, vou fazer uma caixinha de texto aqui embaixo e vou escrever adaptado por João Henrique Cos, fonte Censo IBGE 2010. Mais uma informação que é interessante colocar é o SRC. Então, eu vou colocar aqui só como datum WGS 84. Vou ampliar aqui um pouquinho a caixa para caber o texto. Aqui, então, eu tenho as minhas informações do mapa. Eu espero que tenha sido útil a atividade para vocês aí. Lembrando que é importante sempre salvar o trabalho. E também realizar a exportação. Nesse caso eu vou exportar num formato de PDF. Tem aqui os tipos de exportação, como imagem, SVG é um arquivo vetorial, e aqui o PDF. Ok, valeu.